Boa noite, gente. Mais uma vez, sejam bem-vindos, né, aos nossos encontros, que são preparatórios para a nossa pós-graduação em cuidados paliativos e interface com psicanálise. Eu sou a Joyce Hilário, sou a coordenadora pedagógica do curso, tá? O coordenador pedagógico do DEDONS, São Paulo, tá? Que também está lá à frente do nosso curso. E a gente teve, né, um despertar para essa interface entre cuidados paliativos e psicanálise há alguns anos atrás. A gente teve nossa primeira turma, essa é a nossa segunda, que começa em agosto. Já próximo mês, tá, gente? Dia 30 e 31 de agosto, sábado e domingo a gente começa. E já estou dando esse anúncio, né, porque o tema da live é uma interrogação. É possível construir um diálogo entre a psicanálise e os cuidados paliativos? E, de antemão, já quero dizer que a resposta é sim, né? Por isso estamos aqui hoje, por apostar, né, nem sempre com 100% de garantias, afinal, a vida não tem 100% de garantias, mas de que é possível que a gente aposte, que a gente se insira nas instituições, nesse trabalho em cuidados paliativos, e que a gente possa fazer uma transmissão da psicanálise que dialoga com outros saberes, com outros discursos, né? Porque nós sabemos que nós, psicanalistas, ou psicólogos, ou outros profissionais da saúde, da educação, da justiça, que têm orientação psicanalítica, né, que fazem um trabalho orientado pela psicanálise, que nós podemos sustentar esse diálogo com a diferença. Afinal, a isso que a psicanálise vem conversar, né, é sobre a diferença humana, sobre a singularidade de cada um. E digo isso mesmo do inconsciente, tá? De que nós estamos buscando, né, principalmente na contemporaneidade, como analistas que dialogam com o seu tempo, a responder questões, e também fazer aberturas furas em questões que já estão aí dadas, tá? Eu fiz mais ou menos uma organização do nosso bate-papo, então vou pedir que, quando vocês desejarem, podem falar, podem perguntar, podem interrogar, tá? Mas eu vou começar a uma interrogação de que quem está fazendo o curso, né, comigo nos sábados, sabe que a gente está naquele momento de interrogar por que falar da morte, né? E teve um acontecimento agora coletivo, que foi a morte de uma pessoa importante para as artes, para a música brasileira, que foi a Preta Gil. E eu quero começar com uma homenagem, né? Fui resgatar o clipe dela com o pai, para a gente falar sobre por que nós estamos aqui insistindo em falar de perda, de morte, de luto, e que a psicanálise tem algo a dizer, que ela vem dizendo há muitos anos, né? Para quem não sabe ainda, nós analistas da figura do Freud, né? O Freud foi uma das primeiras pessoas a falar sobre perda e luto, tá? E pouca gente sabe disso. Vou aqui compartilhar minha tela para vocês, para a gente assistir junto essa preciosidade, tá bom? Quem se emocionar não há problema, quem chorar, isso é comum, né? É bem-vindo que aconteça. Deixa eu mostrar, tá? E estamos aqui também para isso, para nos emocionar. Quem diga os que estão escutando, só faça sinal. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Dura caminhada pela estrada escura.
Drão, não pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão. Estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Cama de tatame, pela vida fora. Drão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão. Não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre, nasce trigo, vive, morre pão. Drão, 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 oh, drão, 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 oh. Bom, gente, bom, é bem emocionante, né? Não sei vocês. Mas a gente pensa, né? Quem trabalha com cuidados paliativos pensa nesse luto coletivo, no nosso luto também enquanto paliativistas, enquanto psicanalistas, porque a gente fala pouco da perda dos pacientes, né? Ainda não se fala muito sobre isso. E não se fala sobre a educação para a morte, que não é só para os pacientes, não é só para as famílias, é também para nós, né? E por que eu trouxe isso? Porque muito se falou do adoecimento da preta Gil, né, pelo câncer no intestino, mas a gente não falou de cuidados paliativos. Pelo menos eu não vi, se alguém tiver visto aí alguma grande mídia ter falado em cuidados paliativos, em cuidados em fim de vida, cuidados continuados, que são os termos que a gente usa para falar dos cuidados paliativos. Eu não vi nesses 2 anos, né, que ela ficou fazendo o tratamento. E como é importante a gente falar disso, porque nós temos agora um luto para prantear, né, e nem todo mundo vai conseguir ter uma rede de apoio, ou vai ter recursos simbólicos suficientes para lidar com isso sozinho. E aí vocês podem pensar, Joyce, mas é para tudo isso? Sim, porque todos nós somos finitos. Quando a gente fala de perda, de morte, a gente lembra do nosso mal-estar, que é universal, que é a nossa finitude. Isso está para todos os povos, culturas, dos indígenas brasileiros, das aborígenes da Austrália, todos os povos ditos primitivos, os povos ocidentalizados, asiáticos, todos nós buscamos explicações para a morte, para essa transição para uma passagem que a gente não sabe qual é, né? As religiões elas tentam explicar, mas que a gente atravessa, né?
quem está no curso já escutou de mim, né, falar que a gente só tem um dia para morrer na nossa vida. E ninguém sabe quem vai primeiro, né? Culturalmente, no Ocidente, se entende que os idosos vão morrer primeiro. Isso não é verdade. Eu queria também dizer isso para a gente, né? Trabalhar com as políticas pediátricos, neonatais, é saber disso, que a morte ela acontece para quem está vivo. Justamente é esse mal-estar que a gente tenta esconder no dia a dia, mas que a gente é alertado. E aí, quando há um luto coletivo, a morte de uma pessoa que é conhecida do público, isso pode despertar em cada um de nós algum tipo de sofrimento, algum tipo de sintoma relacionado a não lidar bem com isso, né? Ou não lidar bem com as relações humanas, justamente pela falta de âncoras psíquicas, ou ainda com as nossas catástrofes, né? Nós temos, por exemplo, quem é do Nordeste, a grande catástrofe que nos acompanha séculos e séculos, que é a seca. Na região sul e sudeste são as enchentes, né? Na região amazônica são as grandes devastações da população, da natureza, enfim, todos nós estamos se dando com perdas e lutos cotidianos, a gente só se dá conta quando isso acontece bem próximo da gente. E hoje, quando a gente fala de divulgação na internet, as coisas tendem a ficar mais perto ainda mais, né? Recentemente também teve uma perda de uma menina muito jovem, de 26 anos, a Juliana, que caiu, né, numa trilha, e também teve uma comoção nacional de resgate dessa pessoa, depois de translado para o corpo, né? Que muita gente acompanhou aquela situação acreditando piamente que ela estaria viva, né? E como isso causou um mal-estar, pensar que alguém tinha morrido ali sendo filmado, né? Que infelizmente, principalmente mortes violentas, a gente tem essas filmagens desses processos de morte e morrer que não tem dignidade, porque não foram mortes cuidadas, né? Onde as pessoas foram cuidadas. E os cuidados paliativos é justamente para fazer essa interface com a nossa vida, de dizer que a morte, ela é um processo digno, é um dia que vale a pena ser vivido, né? Desde que a gente esteja amparado emocionalmente e fisicamente, sem garantias de que não vai haver sofrimento, mas que vai haver o manejo da dor, que vai se evitar ao máximo causar mais mal-estar para aquela pessoa que está fazendo a passagem, né, que está em fim de vida, e principalmente falar que a gente só cuida de quem está vivo, né? Então, os cuidados paliativos são para pessoas que estão vivenciando processos de adoecimentos graves e crônicos que não têm possibilidade de reversão ou ainda que são ameaçadores da vida. Por que a gente tem essa grande nomenclatura para explicar processos de adoecimento? Porque, por exemplo, pessoas que convivem com câncer, elas têm uma doença ameaçadora da vida, mas não necessariamente elas vão morrer do câncer, tá? Elas podem morrer de outra coisa e, inclusive, se curarem e não precisarem mais dos cuidados paliativos. E tem pessoas, por exemplo, que têm diabetes, hipertensão, doenças neurológicas, doenças degenerativas, que elas, sim, vão morrer daquela doença ou de alguma complicação dessa doença. Mas, antes disso, elas vão ter perdas durante a vida. Perdas da mobilidade, perda da cognição, vão ter várias perdas da vida, perdas simbólicas, né, de produtividade, enfim. Então, essas pessoas, elas vão ser cuidadas desde o momento do diagnóstico, pelo menos deve ser assim que a gente preconiza os cuidados paliativos, até o dia da sua morte. Isso para o paciente. Para a família, inclusive após a morte, porque a gente também trabalha com os enlutados. E isso é tão importante que muitas vezes a gente esquece que quem fica, né, por isso que eu digo, a gente cuida do vivo, quem fica vai viver as intempéries de um luto, que quando não for reconhecido, quando não for validado pelos seus pares, esse luto pode se tornar complicado, tá? Comecei já assim, bem do final, já explicando bem diretamente o que são os cuidados paliativos. Por quê? Porque como a gente não tem uma educação para a morte, né, a gente não fala sobre isso, muita gente tem medo de falar sobre a morte e chamar, né, como se ela não fosse acontecer, nós falamos pouco
sobre como a gente gostaria de morrer, como a gente gostaria de ser cuidado nesses dias, se a gente quer estar em casa, se a gente quer estar no hospital, se a gente quer estar na praia, se a gente quer estar na cama, se a gente quer realizar um último desejo, né? Então, quando a gente pensa nesses cuidados desde o início de um diagnóstico até o fim da vida, a gente pensa nisso tudo, como o sujeito viveu e ainda deseja viver a vida dele, tá? Bom, daí, pensar quem é o sujeito paliativista, né? Porque o sujeito psicanalista nós já sabemos quem é. É aquele que topa fazer uma análise pessoal, fazer a formação e fazer uma supervisão clínica. Nós, psicanalistas, nós atravessamos nossas fantasias, nós atravessamos nossas experiências primordiais, né? A gente vai falar sobre os nossos sintomas, sobre as nossas angústias, sobre tudo aquilo que é dado das formações inconscientes na análise, e depois a gente busca formações, espaços formativos e supervisões com analistas mais experientes, que tocam questões que a gente acha importante, e a gente vai lidar com o sujeito, a gente vai escutar o sujeito. Um sujeito que sofre, porque todo analista está diante de alguém que sofre, tá? Nem todo mundo que sofre é um analista, mas o analista ele deve olhar, né, para esse sujeito que pede cuidado. Um determinado momento eu recebi uma mensagem de um novo paciente e aí escreveu na mensagem: aqui é um pedido de ajuda. Sim, os pacientes nos pedem ajuda, né? E a gente precisa escutar isso com rigor. Estar nos cuidados paliativos é escutar isso que há de mais íntimo no sujeito, que é a ideia de que nós somos finitos, que é uma ideia que a gente vai cobrindo mesmo. E é necessário que a gente cubra, senão a gente não se arrisca, né? A gente não vai para o mundo. Mas em algum momento a gente precisa recordar dessa lembrança. E aí o sujeito paliativista é alguém que, primeiro, é um sujeito que gosta de compartilhar, tá? Eu sei que parece uma ilusão, e muitas vezes. Nem todo paliativista vai ser um compartilhador de experiências, né? Um propulsor de relações humanas, mas é isso que a gente tem como horizonte, tá? Então, primeiro que um paliativista, todos aqui devem saber que, além do desejo de cuidar de alguém que está em processo de morte, morrer e luto, é também que você deve compartilhar a vida, né? Essa relação com a alteridade, uma relação com os outros no mundo. A segunda coisa é que a gente vai trabalhar numa zona turbulenta, tá? Por quê? Porque se a gente esquece que vai morrer, a gente esquece que a gente não está lutando, né, contra a morte, nem contra a doença, tá? Por isso que eu falei, pessoas que convivem com câncer, não que lutam contra o câncer. Muitos anos a gente passou essa ideia de que a gente precisava lutar com a doença. Não é isso disso que se trata. A gente convive com essas intempéries da vida, com essas contingências que vão chegar até nós, e aí o paliativista vai ser alguém que vai estar atento a isso, tá? Ele vai acolher o sujeito, principalmente o sujeito que está passando aí por perdas, tanto do estar como do ser, e que podem estar irritados, podem estar angustiados demais, nervosos demais, ansiosos demais, tá? Então, o paliativista é essa pessoa que deseja acolher o outro, naquilo que há de mais íntimo também. Daí a nossa possibilidade de construção de um diálogo. Se eu tenho um psicanalista que escuta o que há de mais íntimo do sujeito, né, da onda inconsciente, e se eu tenho alguém que tem esse desejo de compartilhar experiências, principalmente aquelas relacionadas à morte, ao luto, eu tenho aí um casamento quase que perfeito, tá? Por quê? Porque um se transforma no outro, tá? O psicanalista, ele não vai estar somente orientado pelos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos é um discurso que faz interface com o que você saber fazer do analista. Já os outros paliativistas, eles não necessariamente precisam concordar com a psicanálise, mas o nosso papel não é de convencimento do outro. Nosso papel é dizer aqui é um saber outro, não um saber a mais, né? Mais um profissional que vai lidar com os resultados, com as pessoas em cuidados paliativos, mas é alguém que está disposto a dialogar, a falar sobre o que é transferência, a falar sobre o que é sintoma, a falar sobre por que as perdas doem tanto, tá? Por quê? Porque toda perda, ela dói pelo fato simples, né? Bem simplista a explicação, de que quando a gente perde alguém ou alguma coisa, a gente sente como uma dor narcísica,
como uma perda de nós mesmos, tá? Por quê? Porque quando a gente faz uma relação com o outro, a gente está num encontro afetuoso, tá? Funcional, psíquico, todo destinando, direcionando uma parte psíquica minha para aquele outro, e aquele outro também está direcionando uma parte psíquica dele para mim. E aí, quando há esse desencontro por uma perda, por um luto, né, pela morte, isso vai gerar uma dor, tá? Lembrando que a morte dos cuidados paliativos é a boa morte, né? É muita pretensão, mas para a gente, a boa morte é aquela que nem é antes nem depois, né? Nem a antecipada, não é da ordem de eutanásia, provocar a morte de alguém, é mesmo que aquela pessoa esteja solicitando auxílio para isso, tá? Até porque para alguém pedir isso, ela deve estar em intenso sofrimento, primeiro a gente tem que acolher o sofrimento da pessoa, validar esse sentimento, para depois pensarmos em estratégias de cuidado para que quando ela vier a morrer, seja de uma forma digna, e nem a gente posterga, tá? Também não é distanásia tão pouco, onde a gente vai fazer tratamentos fúteis para tentar garantir a vida daquele sujeito a duras penas, tá? A autoeutanásia é aquela morte que vai seguir o curso natural da doença. Até lá, nós vamos cuidar dessa pessoa. Não sei se vocês separaram que eu falei dessas perdas do ser e perdas do estar, tá? Quando eu falo disso, eu estou falando de processos em que o sujeito pode perder o seu lugar no mundo, né? Ou pode sentir-se ameaçado em perder seu lugar no mundo, que são as perdas do estar. Por quê? Porque se eu planejo, né? Geralmente as pessoas planejam casar, ter filhos, fazer viagens, ter uma formação acadêmica, uma formação de trabalho, comprar uma casa, comprar um carro, enfim. Mas aí vem a vida e diz, olha, nesse momento não vai ser possível, porque você vai, não sei, sofrer um acidente de carro. Você vai ter uma doença renal, você vai ter um câncer, né? Alguma doença ameaçadora da vida, alguma condição de adoecimento, que vai fazer com que você tenha ali uma parada temporária, tá? Separação, migração, desemprego, amputações, tentativas de suicídio são perdas do estar. Por quê? Porque eu estava numa posição e, de repente, às vezes momentaneamente, às vezes permanentemente, eu migrei para outra posição. Tá? Então, essas perdas, elas são dolorosas porque eu perdi alguma coisa valiosa, né? No desemprego, eu perdi minha estabilidade de sobrevivência. Na migração, eu perdi ali um contato com aquelas pessoas que eu conheci desde o início da minha vida. E nem sempre, numa migração, eu vou ter realmente acolhimento em um novo lugar. Na separação, eu tive ali uma quebra dos meus sonhos, das minhas expectativas de vida. Enfim, tudo isso que vai quebrar nossa expectativa vai gerar uma dor no sujeito. Já as perdas do ser, elas têm a ver com a nossa origem, com a nossa história no mundo, né? De quem eu sou filha, onde é que eu nasci, por isso que é tão doloroso para as pessoas, por exemplo, que moram no interior, irem para a capital. Ou pessoas que são tão apegadas às suas raízes familiares que não conseguem deixar partir seus familiares. Tá? Quando alguém falece, ou quando alguém está nessa situação de adoecimento grave, as pessoas têm dificuldade de aceitar, de compreender, aceitar que a morte vai acontecer em algum momento, tá? Por que eu estou falando disso, desses tipos de perdas? Porque nosso lugar dentro da equipe de cuidados paliativos é daquele que vai fazer essa escuta desses sujeitos, paciente da família, mas também vai fazer uma mediação, uma ponte de ligação entre esse sujeito que sofre e os profissionais que cuidam, ou que deveriam cuidar das pessoas que sofrem. Tá? Aí vocês devem pensar, mas Joyce, todo paliativista não faz a mesma coisa? Sim e não, tá? Todos os paliativistas devem ter a habilidade de comunicação, de escuta do outro, de mediação de conflitos, mas o psicanalista vai ser aquela figura que vai encarnar essa posição, tá? Encarnar essa posição daquele que escuta sem julgamentos e de forma livre, tudo aquilo que vem do sujeito, que suporta, inclusive, escutar queixas sobre a equipe,
tá? Que acontece muitas vezes, que vai suportar, escutar. Quando eu falo suportar, não é no sentido de um esforço cognitivo, no sentido de que é uma batalha também, não, tá? Mas alguém que está disponível a testemunhar do outro. Inclusive, quebras de expectativas seguir um plano terapêutico que a equipe propôs, tá? Então, o analista, ele é essa figura que vai estar ali, comendo pelas beiradas junto com a equipe, de manejar essas angústias da equipe também, de querer cuidar do outro, de que nem sempre esse cuidado vai ser desejado pelo paciente, né? Tem pacientes que não vão estar disponíveis para serem cuidados, seja porque tiveram sempre na vida um apego ambivalente ou um apego seguro, então elas nunca aprenderam a se deixar ser cuidadas, ou para aqueles que realmente vão ainda ter a ideia de que estão lutando contra a morte, tá? Então, o analista vai entrar na equipe com esta função, apontando nossos limites e as nossas possibilidades, as nossas potencialidades. E levando a sério 3 princípios da bioética que caminham junto dos cuidados paliativos, que é o princípio da autonomia do sujeito. Todos nós somos sujeitos de desejo, de falta. Então, cada um deve se responsabilizar pela vida que deseja ter, né? Por aquilo que coloca ao mundo, por aquilo que eu desejo fazer nos meus momentos finais de vida, enfim. Estou falando momentos finais de vida, tá, gente? Mas nem todo mundo para ideias paliativas vai chegar nesse momento, tá? Tem pessoas que vão se curar, isso é mais comum ainda. E tem uma outra coisa que as pessoas ficam impressionadas, quando eu digo as pessoas, os profissionais de saúde e os familiares, de um paciente que estava em cuidados paliativos bem mal mesmo, um quadro muito crítico, e essa pessoa se recupera e consegue retomar a vida dela, tá? Por quê? Porque mesmo estando convivendo com uma doença nessa período da vida, essa pessoa, quando bem cuidada, quando bem paliada, ela vai conseguir retomar a qualidade de vida dela, que esse é um dos principais objetivos dos cuidados paliativos, é promover a morte digna e a qualidade de vida do sujeito, tá? Então, é muito comum que pacientes, eles, depois que passam pelos cuidados paliativos, eles têm uma sobrevida muito prolongada. Quando eu iniciei meu trabalho há 11 anos atrás com crianças com câncer, eu lembro quando eu ia falar, né, tinha um projeto na época que a gente ia para os interiores do Ceará, estamos aqui no Ceará, eu e o Lauro, né, e alguns mais também aqui. Nós íamos nas cidades do interior do Ceará, pelo Albert Sabin, orientar sobre os cuidados iniciais sobre o diagnóstico precoce na atenção básica das crianças com câncer, tá? Principalmente na época que os diagnósticos principais eram a leucemia. E aí eu lembro que os profissionais ficavam dizendo assim, coitadinho das crianças, é tão triste, né? Elas irem para o hospital, saírem do interior e ficarem lá no hospital morando enquanto fazem um tratamento inicial. E eu disse, não, essas crianças, elas estão muito bem obrigadas, elas correm, elas gritam, elas pulam, se atrapam na parede, tá? A gente tem a imagem ainda de que doenças ameaçadoras da vida, elas desestabilizam o sujeito, debilitam o sujeito, e isso nem sempre é verdade, né? Vejam a Preta Gil, continua aí, fazendo o trabalho artístico dela, tá? Quando as pessoas são bem cuidadas, elas vão seguir a vida, lógico, com suas dificuldades. Vão ter dias ruins, vão ter dias melhores, mas elas vão estar vivendo, principalmente as crianças, tá? Então, a primeira coisa, né, que eu já iniciei para vocês, mas que vou repetir novamente, o sujeito que a gente cuida é o sujeito que está vivo, de forma autônoma, de forma desejosa, tá? A gente só deixa de desejar quando a morte ocorre mesmo, quando a morte vem, tá? Um segundo princípio é da beneficência. Será mesmo que as minhas intervenções trazem benefício para o meu paciente ou trazem mais malefício? Será que quando ele me diz que não quer conversar sobre a perda, né, sobre a possibilidade da morte, eu fico ali insistindo, dizendo que é resistência dele, será que eu estou causando benefício mesmo ou será que eu estou angustiando o meu paciente? Será mesmo que quando ele diz, olha, eu não quero receber visita na minha casa, eu não quero falar sobre isso, eu não quero passar por tal tratamento, será que eu estou escutando mesmo aquele sujeito? Porque uma coisa é entender que aquela intervenção vai diminuir sintomas, né, e agravos da saúde,
mas outra é se aquilo ali vai custar o equilíbrio emocional do paciente, se aquilo ali vai romper uma crise para ele, tá? Então, é um trabalho também de advertência, de que a gente não faz o bem do sujeito, que isso é psicanalítico, né? A gente não trabalha com o bem fazer, não é com a caridade, com a ideia de salvar o mundo, mas com a ideia do bem falar, né? Do bem dizer, de bem escutar aquilo que o sujeito deseja. E aí nosso trabalho é de fazer justamente esse manejo de por que o sujeito não aceita ser cuidado, por que ele discorda da equipe, qual é o medo dele, né? Porque há conflitos ali internos ou externos para aquela pessoa, tá? Então, muitas vezes pode ser que existam perdas anteriores, né, para esse paciente que fazem com que ele tenha medo de novas perdas e paralise na vida, tá? Tem inibições na vida ou ansiedade. Nosso papel também vai ser esse, avaliar se nossa intervenção está trabalhando em direção ao bem dizer ou na ideia do bem fazer pelo outro, né? Achando que a gente pode dominar o desejo do outro, que a gente não pode. E, por fim, a questão da justiça, né, da equidade, de dar aquilo que realmente o sujeito necessita. Se aquele paciente ele consegue ter recursos simbólicos suficientes para lidar com a situação, não tem por que eu ficar ali toda semana com aquele sujeito. Eu posso ser uma psíquica distante. Isso a gente chama de disponibilidade do cuidado. Quando eu digo distante, é que eu dou espaço para a pessoa poder elaborar, né, com as suas condições, com os seus recursos, com as suas fantasias, com as suas formações inconscientes, aquilo que ocorre com ela. Tá? E quando ela precisar, ela sabe onde pode me procurar. Ou aqueles pacientes que precisam realmente de alguém que segure na mão, que seja esse apoio constante, permanente, tá? Então, aí eu entro com mais intensidade com aquele paciente. Acontecem as duas coisas no nosso cotidiano de trabalho. Não é que é 880, tá? Mas acontece tanto essas duas possibilidades como o meio termo. Tem pacientes que não vão desejar encontrar toda semana um analista, né, como se fosse uma sessão, um consultório, e que a gente vai combinar com ele, então, de que ele tem o telefone do serviço onde o analista está, ou do consultório do analista, ele vai poder procurar quando sentir necessidade, tá? Ou que a gente pode, então, fazer, né, encontros de avaliação se aquele sujeito está bem. E já vai ter aqueles sujeitos que precisam da gente quase constantemente, de 2, 3 encontros na semana. E como é que a gente vai chegar nisso? Com a transferência? Primeiro com a vinculação com o nosso paciente, para depois pensar em estratégias de cuidado, táticas de cuidado, tá? Estou falando de instituição e consultório, porque eu posso ser paliativista no meu consultório particular. Eu posso compartilhar com os meus colegas no campo da saúde, da educação, com os meus pacientes, que eu sou alguém que trabalha com perdas e com lutos, tá? E aí o meu trabalho dentro do consultório vai ser esse, de receber, né, recepcionar pessoas que estão passando por doenças graves nas alturas da vida, ou por familiares que estão lutados pela perda de alguém. E o meu trabalho também vai ser junto com essa pessoa, reconhecer que perda é essa que ela sofreu, se foi uma perda do estado, do ser, ou as duas coisas, né? Como é que ela está atravessando esse luto ainda em vida, porque o sujeito pode ter várias perdas, não antes de falecer, e a gente vai trabalhando essas perdas também, não no sentido de convencimento, mas no sentido de elaboração, de dissolver ali aquela questão do paciente, e também para os sujeitos limitados, tá? E aí, nosso momento de fazer interface, de fazer rede, de transmitir o nosso trabalho enquanto analistas, tá? E é uma coisa cada vez mais importante. Eu não sei se vocês sabem, mas ano passado, dia 7 de maio de 2024, finalmente a Política Nacional de Cuidados Paliativos foi devidamente reconhecida pelo governo brasileiro, tá? Pela gestão atual da nossa gestão federal. Até então tinham portarias que orientavam algum trabalho de cuidados paliativos nas instituições de saúde, mas tem uma política nacional, isso se torna lei, tá? Então, os municípios no Brasil todo estão buscando formar equipes de cuidados paliativos. E aí, esse é o momento da psicanálise, dos psicanalistas entrarem mais ainda nesses serviços.
seja com uma graduação ou outra, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, arte-terapia, psicologia, medicina, serviço social, musicista, tá? Musicoterapeuta, capelão, enfim, tem várias profissões que eu posso estar orientado pela psicanálise, né? Entrando nas instituições, fazendo parte das equipes de cuidados paliativos, ou ainda transmitindo no consultório um trabalho com os cuidados paliativos, enquanto psicanalista, se não quiser entrar nas instituições, se não quiser fazer uma psicanálise em extensão nas instituições de saúde e educação, tá? Por quê? Porque falar de morte não é só no hospital, na UPA, no posto de saúde, no ambulatório. É lá na escola, com os adolescentes, principalmente nas situações de suicídio juvenil. É lá no campo da justiça, tá? Nos centros de reabilitação, socioassistenciais. É lá no esporte, né? A gente pouco fala das perdas do esportista, aqueles de alto rendimento que de repente tem algum tipo de contingência e aí precisam parar, né, o seu percurso no esporte. Então, todo lugar é lugar de falar de morte, todo lugar é lugar de falar de cuidado para pessoas que estão atravessando essa cura da vida, tá? Então, é um convite a todo mundo que está aqui, todo mundo que vai assistir posteriormente, de que há um trabalho aí amplo para ser feito, né? Mais de que um discurso capitalista de escolha seu nicho de trabalho, é um convite de transmissão da psicanálise, de que há um lugar ali para a gente trabalhar e que nós só vamos ocupar se nós estivermos disponíveis para, primeiro, construir essa interface entre esses dois discursos, entre esses dois saberes, esses dois campos, né, o analítico e os cuidados paliativos, e se a gente tiver uma insistência ali também, tá? Por quê? Porque não adianta só a gente ser contratado. Conseguir um emprego de psicanalista no hospital, conseguir um emprego de psicanalista no setor privado. Não, tá? Porque a nossa contratação não garante que a gente vai realmente conseguir se inserir na equipe. É o nosso trabalho, e aí muitas vezes a gente precisa mesmo de um supervisor, né, para suportar essas questões que aparecem na inserção multiprofissional. A gente vai precisar da nossa análise para a gente estar seguro do que a gente está fazendo, seguro de quem nós somos, do que a gente deseja, né? E também estar entre pares, estudando, porque eu preciso saber alguma coisa, né? É igual na psicanálise, eu preciso saber alguma coisa para depois eu não saber tudo sobre o sujeito. Né? Então, são essas... Joyce, Oi, Laura. queria pegar só um gancho aí na tua fala, para quem estiver assistindo gravado e para quem está online também. A gente iniciou nosso grupo de estudos, né? E é comigo, com o Davi, professor Davi, que é professor da pós, tanto de cuidados paliativos como de outros também, lá de São Paulo. A gente está utilizando o livro da Kubler-Ross e fazendo contraponto com os escritos de Lacan. A gente iniciou, você pode entrar a qualquer momento, né? É quinzenal, às terças-feiras, 8 horas, e aí a gente já iniciou. O valor é 60 para quem é aluno externo e 40 para quem é aluno do Instituto, e a gente já iniciou, então tá bem legal. Quem quiser participar, viu? É terça quinzenal. Próxima terça vai ser também com o Davi. O Davi vai estar aqui na live também, tá? Recomendo bastante, fortemente que vocês entrem, porque o Davi tem uma experiência muito boa de inserção em hospital privado, que é um espaço difícil de adentrar também, assim como o serviço público, e é um dos pessoas mais benquistos da nossa pós, viu? Oi, Adriana. Não, eu vou, Lauro, viu? Depois eu até converso contigo para entrar, porque, assim, eu estou no meio da faculdade de psicologia e eu quero adentrar no meio hospitalar. E, assim, traz grupos de estudos, né? Eu com 50, vou terminar com 52 anos, olha, mulher. Jovem, na tolerância. Mas eu vou estar cheia de amor para dar, sabe? Dentro do filho criado, eu não tenho mais menino pequeno. Então, assim, chegou a hora, sabe? Mas o que eu queria falar era o seguinte: minha prima, ela trabalha no SARA, de Brasília. E ela estava conversando comigo, vai ter o show agora do Paralamas, sábado aqui, e ela lembrando do processo que foi do Herbert. A queda de avião, tal, entre que ele ficou morre, não morre, um processo gravíssimo, né?
e a perda da mulher, que ele perdeu no acidente. E ela disse, e eu falando do curso de cuidados paliativos que eu estava fazendo, que estava querendo fazer após, ela disse, Adri, é muito importante, no SARA existe esse trabalho. E uma das coisas para o Herbert na época, e assim como tantos outros, porque o de Brasília é o maior de todos, né, o SARA, e ela disse que acompanhava de perto a recuperação do Herbert. E ela disse que era uma coisa que a música, a arte, as amizades e o grupo, a equipe de profissionais na época, né, psicólogos, médicos, quando ele começou a querer tocar, todo mundo participava. Né? Então, assim, e foi algo que trouxe o cara para a vida, né? Que o cara está aí hoje, tudo bem que ele não está 100%, mas o cara está aí compondo, está aí fazendo show no Brasil inteiro e no mundo, sabe? Então, como é legal esse processo, né? Assim, desse cuidado. É lindo, cara. É um trabalho poético. Eu fico emocionada, assim. Eu tô com muita vontade. Foi uma boa lembrança, Adri, porque o Herbert Viana conseguiu retomar, né? Pense aí numa tragédia, que é você estar pilotando um avião, esse avião cair por uma falha humana, mecânica, enfim, e você perder alguém que você ama, né? Então, tem duas perdas aí. Duas que eu já posso nomear, né? Que é a perda da esposa, a perda desse estar, da funcionalidade que ele tinha, e lidar também com um julgamento social, né? De que se ele provocou ou não acidente, todo esse tipo de recuperação. Na contraposição, teve um outro cantor que muito próximo também sofreu um acidente, mas foi um outro tipo de acidente de automóvel, não lembro agora se foi com arma de fogo, enfim, que é daquele grupo do Falcão. Não sei se vocês sabem qual é o grupo lá do Rio de Janeiro, eu esqueci o nome da banda. O Rapa. E aí eu lembro que, quando eu comecei a estudar cuidados paliativos, eu escutei uma reportagem de que o cantor antigo dizia, olha, não me aconteceu o que aconteceu com a Vestilana, porque a minha banda não me apoiou. E ele falava aquilo com dor tão verídica, né, de que faltou suporte do grupo social dele. O luto dele não foi reconhecido, né, de que ele perdeu um lugar ali na banda. Não sei se era o Marcelo Iuca, o nome dele, e aí o Falcão virou o cantor oficial, né? E eu fui pensando, até hoje, como fica essa relação de amizade? Porque eram amigos, né? No início. De que não houve ali um suporte. Será que ele conseguiria retomar os shows, né? É disso que a gente também fala, desses lutos não reconhecidos, onde o sujeito sofre, às vezes ele não reconhece ele mesmo que está sofrendo, porque também há uma ideia de que a gente não deve sofrer, né? As contradições do mundo contemporâneo. Ou você sofre demais a ponto de se expor, você tem que provar que está sofrendo, ou você não pode sofrer, você tem que ficar calado, silenciado, né? Principalmente quando essas perdas são simbólicas, não são perdas concretas, né? Uma coisa é ficar paraplégico, outra coisa é você dizer que perdeu ali o seu lugar na banda, né? Isso pode ser mal compreendido pelos outros, ou alguém que, por exemplo, amputou alguma parte do corpo e que tem ali problemas de ter relacionamentos amorosos, porque vai ter um preconceito, não, uma preconcepção de que pessoas doentes, né, como esses graves, ou pessoas amputadas, não podem ter sexualidade, né, ou não podem ter desejos, outros que não seja só de viver, né, viver assim, sobreviver, né, e que qualidade de vida, que tipo de sobrevivência é essa, onde eu não posso desejar, né, onde eu não posso me colocar como sujeito da minha vida, como alguém autônomo na minha vida. Então, foi uma ótima lembrança desse caso. Eu sempre lembro desse caso positivo e do caso negativo, né? Até hoje, eu me pergunto, assim, será que a história poderia ser diferente? Que é o que a gente deve explicar para os nossos pacientes. Será que a gente está conseguindo ter táticas de cuidado, considerando o desejo dele e também modificando, né, aquilo que a gente pode modificar, aquilo que a gente pode auxiliar nessa passagem, né? E aí, gente, nunca é demais falar sobre a morte, tá? Porque quanto mais a gente já está falando, menos a gente está. Por quê? Menos que eu digo é porque para cada pessoa que fala sobre morte, tem 10 que não falam, tem 10 que se silenciam, tá? Então, é um convite também
para que vocês falem dessa interface de psicanálise e cuidados paliativos, falem nas redes sociais, falem no trabalho, falem com os companheiros, falem com os filhos, falem com todo mundo em todos os lugares. Vou compartilhar aqui com vocês uma página de Instagram que foi uma das primeiras que falaram sobre cuidados paliativos, sobre morte, através de uma paciente, tá? Deixa eu ver se está mostrando aqui. Tá? Não apareceu de volta para mim. Deixa eu ver. Ok, ecrã no ecrã. Pronto. Deixa eu ver se aparece. Vocês estão vendo a página da Anumi? Não? Não sei. Não sei o que aconteceu aqui. Pronto. Bom, a Anami era uma paciente em cuidados paliativos, ela passou alguns anos em tratamento, sendo cuidada, e aí ela construiu um grupo de paliativas, hoje é administrado por outras pessoas, mas a Anami deixou uma missão de que era falar sobre a vida dela enquanto ela estava viva, fazendo tratamento de câncer, e falar sobre como ela gostaria de falecer, morrer, tá? Como seriam os cuidados no fim de vida. E aí é um convite de que a gente pode falar sobre cuidados paliativos e família, sobre o que é doença grave, sobre luto não reconhecido, sobre uma boa notícia, né? De que sempre há espaço para fazer. Recomendo que vocês sigam essa página. Pensar na comida que você mais detesta. Vou abrir aqui para vocês verem. Eles vão falando de coisas de cotidianos para falar sobre a morte, tá? Agora, imagine que alguém serviu essa comida diretamente na boca quando você está com os olhos vendados, uma comida ruim. Pense no estilo musical que menos tem a ver com você, aquele que te deixa impaciente só de ouvir por alguns minutos. Agora, imagine que vocês têm uma viagem de carro, vocês olham seguidos ouvindo esse tipo de música, não tem como escapar. Esses são alguns exemplos de situações desagradáveis, mas que são temporárias. Mas isso também pode acontecer com qualquer um de nós de maneira definitiva. São as doenças ameaçadoras da vida ou crônicas, tá? Se um dia não tivermos condições de saúde de tomarmos as próprias decisões, o que vão decidir por nós? Se a gente não falar de como a gente deseja ser cuidado, quando a gente não tiver condições de responder, de ter autonomia suficiente, os outros vão decidir por nós. Então, eles vão ter que tatear o que é que eles acham que a gente gostaria de ser feito. Isso não é bom, tá? Porque aí vai entrar no campo do bem fazer. Então, é bom que a gente pense. O que precisa ser deixado claro desde já sobre como quer que cuide de você, caso não possam mais tomar as próprias decisões. Quem está lá no curso sabe que a gente já falou de testamento vital, né? Que é um momento importante onde eu falo para as pessoas como é que eu quero ser cuidado, o que é que eu penso sobre o que é vida, sobre o que é morte. Eu participo de grupos de corrida, então acompanhei nesse ano, no final do ano passado, que se começou, algumas mortes por atropelamento. E aí eu voltei a falar com os meus familiares sobre como eu gostaria de ser cuidada se eu fosse atropelada, se eu sofresse algum acidente de carro, que eu tivesse a perda da consciência, né? Eu lembro quando eu falei isso pela primeira vez, eu tinha por volta de 21 anos, né? Então faz um bom tempo, há quase 15 anos atrás. E aí eu falei, olha, eu não quero ser entubada, senão possibilidade de recuperação, só me mande para UTI se for um lugar de vida mesmo, se eu tiver chance de viver, porque eu teria lugar de vida, não de morte. E eu lembro que meus pais ficaram em choque. Como assim você quer que a gente deixe você morrer? Eu disse, olha, não é deixar eu morrer, é eu seguir o curso natural da vida, né? Então, por favor, se isso acontecer, saibam que eu não quero uma distanase, não quero, né? Quando sabe, nem quero distanase, tá? Mas eu não queria esse tipo de postergação de uma vida sem qualidade, de uma vida sem sentido, sem desejo. Na época eu já estava na psicologia. E eu lembro que isso foi um choque. E aí, quando ocorreram essas mortes dessas pessoas atropeladas, eu falei novamente, olha, se tiver possibilidade, quero que doe meus órgãos. Se não houver possibilidade, não quero ficar em estado comatoso permanente, né?
pode fazer intubação paliativa, que não é retirar suporte, na verdade eu estou ali aliviando o sofrimento mais do paciente, né? Algumas táticas de cuidado que a gente tem nos cuidados paliativos, quem for propósito é saber, tudo isso daí vai ficar bem sabido, tá? Mas isso é importante, né? Falar sobre isso. Olha, se vai acontecer algum dia tal coisa, eu quero isso daqui. Se possível, mais ainda, que se registrado, né, a partir de uma orientação de um médico paliativista, um gerontólogo, um clínico geral, um médico da dor, enfim, né, que eu tenha recursos aí anteriores para que eu possa escolher uma boa vida, uma boa morte, tá? Bom, meu recado é esse para hoje, de que a gente pense aí nos cuidados paliativos como um espaço, né, para a gente transmitir a psicanálise, mas também para ser causado pelos paliativos, tá? Pelos cuidados paliativos dentro da psicanálise, para que a gente também faça essa abertura, para, inclusive, pensar nossas posturas, né? A nossa tática de cuidado, de que às vezes se fala muito na psicanálise que a gente não pode demonstrar emoção, que a gente não pode ter vinculação com o nosso paciente, e aí depende, cada caso é um caso. Os cuidados paliativos ensinam isso, que a gente vai se deparar com o que é de mais humano, que é a morte, tá? Ficamos por aqui. Boa noite a todos. Amanhã é um dia de pensar sobre a morte e espero que vocês pensem nisso. Vamos fazer uma fotinha. Bora. Quem puder ir... Próxima terça tem a live com o Davi, pessoal. Sim, sim. Quem puder ligar a câmera só para nossa fotinha. 3 segundinhos, gente. Vou dar o print aqui, eu já Foi. Tá. Então, nos encontramos em agosto, tá? Próxima terça tem o Davi, não vou contar com vocês. Em agosto, a gente começa a nossa aula já com a introdução com a médica paliativista lá do Sul, sobre o que são os cuidados paliativos, tá bom? Ah, outra dica, esqueci. Próximo ano, nós vamos ter um congresso latino-americano de cuidados paliativos, vai ser em maio ou abril, não me recordo agora, e o 12º Congresso de Cuidados Paliativos Brasileiro, tá? Então, recomendo bastante que você já fique de olho. É isso. Tchauzinho. Abraço, gente. Joyce. Oi, lá. Desculpa, quando eu estou em dúvida se é em maio ou se é em abril. É o latino-americano. É o latino-americano. Você aqui? São Paulo? Não, vai ser em São Paulo. São Paulo, é São Paulo. O que teve aqui foi ano passado. Tá bom. Bem legal, bem bacana. Valeu, obrigado. Tchau.